pessoal, tudo bem? E aí, vamos iniciar o módulo 2. Então, hoje nós vamos, a unidade 1 nossa vai falar sobre precaução, tá? O que são precauções, quais os tipos de precauções que nós temos, tá? E para começar, sobre as precauções, né? Eu vou falar para vocês sobre a precaução padrão, tá? O que são essas precauções padrões, tá? A precaução padrão são medidas de cuidados preventivos de primeira ordem. São estratégias primárias que visam a prevenção de transmissões de infecções e aplica-se aos casos em que há contato, como, né, ter contato com sangue, com líquidos corporais, com a pele não íntegra, né, quando tem lesão, as membranas, né, a mucosa e superfícies ou equipamentos o quê? Contaminados. Então, quando eu for manipular de todas as formas e eu tiver um desses itens aí, tá? Eu vou fazer o uso o quê? Das precauções padrões. Quais são essas precauções padrões, né? É onde eu devo utilizar o quê? Devo fazer a higienização das mãos, né? Fazer o uso de luvas e aventais ou jalecos, tá? O uso de máscara e de óculos e preciso fazer o uso do Descartex, tá? O Descartex é aquela caixinha onde eu vou descartar os materiais pérfuro cortante, que é aquela caixinha amarela, onde eu desprezo as agulhas, ampolas, todo aquele material que eu corro o risco de me perfurar ou cortar. Então, esses aí são os usos de precaução o quê? Padrão. Quais são os tipos de precaução padrão que eu tenho, né? Nós temos a precaução por contato, né? Que é aquela onde eu vou ter contato direto com o meu paciente, né? Às vezes, essa precaução de contato é onde o paciente, eu tenho aquele paciente que está, né? Com uma bactéria multiresistente. E aí, eu não posso disseminar essa bactéria. E o que eu vou ter que utilizar ao manipular esse paciente? Eu vou fazer também a higienização das mãos, que sempre eu vou fazer em qualquer procedimento que eu vá realizar. Antes e após eu faço a higienização das mãos, o uso do avental, o uso das luvas e esse paciente também vai estar com o quarto o quê? Privativo, porque ele está com precaução padrão, onde ele pode transmitir algum micro-organismo para outros pacientes. Então, ele não pode fazer o uso de quartos que sejam de uso em conjunto, comunitário, com vários outros pacientes. Deve ser usados, tá? Em conjunto com precaução padrão, essa precaução por contato, tá? O contato é a via mais comum e mais importante de transmissão de doenças infecciosas, que envolve o contato corpo a corpo, ou seja, a assistência prestada àquele paciente, né? Como o banho de cada dia, tá? A mudança desse paciente no leito, a mudança de decúbito, virar esse paciente na cama, e a simples verificação de quê? De sinais vitais, tá? A transmissão por contato indireto, ela envolve o contato do doente com algum objeto, né, que você manipula nesse paciente, como, por exemplo, o aparelho de pressão, de verificar a pressão arterial. Por isso, né, que geralmente esse aparelho é sugerido que fique somente para aquele paciente, ou que você faça a desinfecção imediata após a utilização desse paciente, tá? Então, o quarto privativo, quando ele não for possível, né, eu tenho que manter a distância entre esse paciente. Essa distância é de, no mínimo, o quê? 1 metro, tá? Isso que é preconizado. E no caso desses pacientes que tem o termômetro, o SFIG, ele tem que ser de uso exclusivo desse paciente que tá por precaução o quê? De contato. Quais são as indicações para a precaução de contato, né? São aqueles pacientes com micro-organismos multiresistentes, tá? Ou seja, as bactérias multiresistentes, paciente com varicela ou impetigo, paciente que tem a lesão de pele, né, com secreções, paciente com herpes zoster disseminado ou imunodeprimido, paciente com escambiose e pediculose, são os piolhos, tá? Paciente com hepatite A, paciente com diarreias infecciosas, provocada por micro-organismos como bactérias, tá? Como a salmonela, e pacientes com sangramento, aqueles pacientes que têm HIV ou hepatite B, e aí apresentam sangramento. Esses são pacientes que têm indicação para precaução de contato, tá? As medidas, agora falar sobre as medidas e precauções para gotículas, tá? Esses pacientes são pacientes com problemas
respiratórios, né? Paciente com gotículas. O que tem que ser feito? Quais os métodos e o que eu devo utilizar? A higienização das mãos, o uso de máscara cirúrgica para o profissional e o uso de máscara cirúrgica para o paciente, quando ele for realizar algum transporte, seja esse transporte para realização de exames dentro da unidade hospitalar, que ele tem que sair do quarto dele e ir para outra unidade do hospitalar para simples realização de exame, como uma radiografia, tá? E o quarto, o quê? Privativo. Esses pacientes, eles são pacientes com infecções suspeitas ou confirmadas por micro-organismo transmitido através de gotas, né? Partículas que são transmitidas através do ar, gotículas de ar, tá? Seu contágio, ele é inferior a 1 metro entre paciente e cuidador. Por isso, o uso de máscaras cirúrgicas entre o paciente e o profissional. Esse profissional, ele vai fazer o uso desses EPIs, né? Higienização das mãos, a máscara, tá? E também são pacientes que têm indicações de casos como o quê? Meningites bacterianas, coqueluche, a difteria, cachumba, as gripes, a influenza, tá? E a rubéola. Agora, as precauções por aerosóis, né? As precauções por aerosóis, o que deve ser feito, né, ao manipular esse paciente? A higienização das mãos. Esse paciente, ele tem que ter um quarto privativo, tá? O profissional da saúde tem que estar utilizando uma máscara especial, tá? Que é chamada, geralmente, de N95 ou PFF2, tá? E o doente, o paciente, tem que estar utilizando a máscara, o quê? Cirúrgica, que é aquela máscara assim. Quando você for prestar assistência e quando esse paciente for realizar um transporte. Ele não precisa ficar o tempo inteiro no quarto com a máscara, tá? Porque até mesmo essas doenças respiratórias, algumas delas pode provocar o desconforto respiratório e esse paciente pode ser que esteja com o auxílio de um suporte respiratório, como o uso de oxigênio através de catéter nasal ou de máscara, tá? São recomendadas a paciente com suspeitas, né, de micro-organismo que são transmitidos através do quê? De aerosóis, tá? A porta desse paciente que está isolada sempre deve estar o quê? Fechada. E a máscara, ela deve ser utilizada o tempo todo que eu presto assistência nesse paciente. Ou que eu vá lá no quarto colher alguma informação, tá? Se eu for lá conversar, dialogar com esse paciente, eu tenho que fazer o uso desse EPI, de forma para que eu não consiga o quê? Pegar um micro-organismo através de aerosol, porque ele fica submerso no ar, tá? Ele é indicado no uso, esses pacientes por aerosóis são indicados no uso de pacientes que são confirmados ou suspeitos de tuberculose, sarampo, varicelas, tá? E aí, são pacientes que transmitem através de aerosóis esses micro-organismos. Pessoal, então por hoje é só, tá? Eu encerro aqui a unidade 1 do módulo 2 falando sobre precauções para vocês. Até mais.